Olá, pessoal, muito bom dia. Um prazer gigante receber aqui Rafael Galdino, né, nessa manhã, pós aí um momento junto à palestra no Fórum Novo Mercado. Então, Galdino aí trouxe grandes insights, né, e as pessoas conseguiram perceber o quanto Galdino entregou nessa manhã. E aí, como ele disse, né, a energia iria mover esse momento e de fato moveu. Né? Então, Galdino entregou muito mais do que que as pessoas esperavam. Então, Galdino é um profissional, né, que está aqui conosco para entregar aí muitos insights para marketing e IA. Então, gostaria de iniciar, Galdino, dizendo para você que é muito, muito prazeroso te receber aqui, né? E é uma honra, Marcela, nesse momento, estar conseguindo te entrevistar aqui e receber também insights nesse momento de troca. Então, para a gente começar, eu gostaria de te dar as boas-vindas. Né, e já iniciar com uma pergunta, né? Uhum. Então, assim, muitas empresas elas escutam falar em IA, né, pensam aí como eu vou implantar e aí não sabem por onde começar. Então eu vou te receber já te perguntando, o que que essas empresas podem fazer para que elas possam implementar IA nos negócios? Muito bem. Marcela e todo mundo que acompanha a GM Cast, é isso mesmo? Olha só, primeiro é um prazer e uma honra estar aqui falando contigo, né, nesse grande evento que é o Fórum Novo Negócio, e dizer para você que talvez você não saiba, mas em 2010 eu fui um estagiário da Gomes de Matos. É, eu tinha até para contar isso, Massa, era até não para eu contar isso na acredito, história lá, Rafael. tenho foto, porque não deu tempo, estava estourado, mas eu queria ter contado um pouco dessa trajetória, né. Nossa. Entrei como estagiário de marketing na Gomes de Matos, e eu não sabia nada, Uhum. praticamente de marketing. Mas eu acho que o Eduardo e toda a liderança ali, os sócios, viram: "Pô, esse rapaz aí, pelo menos ele tem boa vontade, ele tem força de vontade, eu vou dar uma chance para ele". E foi um tempo de 1 ano e 6 meses, depois eu virei gerente de marketing digital da Gomes de Matos, e foi um momento de muito aprendizado. Então, assim, eu sou muito grato aqui pelo Eduardo, pelo Guilherme, pelo Arthur, pelo PC, porque lá aquela época era liderança, e foi um momento muito maravilhoso. Depois eu empreendi aqui mesmo em Fortaleza com uma empresa de marketing digital, de cursos e treinamentos na área de marketing digital, e ela se tornou a maior empresa do Norte e Nordeste nessa área de treinamentos de marketing digital, que foi a Quartel Digital. Em 2014, eu abri a primeira agência de lançamentos digitais, aonde ninguém sabia nada sobre o mercado digital, de lançamento de produtos, de infoprodutos. Eu abri aqui em Fortaleza. Então, assim, eu desbravei muita coisa Tem e muita história, né? nesse momento agora também estou desbravando a IA para negócio. Nesse momento agora, o que que acontece? Existe muita informação sobre a inteligência artificial, mas ninguém fala de uma forma prática de como, de fato, implementar isso nas empresas. Muito se fala em usar: "Ah, vou usar agora o ChatGPT para poder", mas se usa o ChatGPT como se fosse um Google da vida, como se Uhum. fosse ali, uma pesquisa. E não é bem assim. Você pode utilizar a inteligência artificial para melhorar os processos da sua empresa, para otimizar ali as tarefas, para dar mais clareza Bom. estratégica para tomar a decisão, para pegar os dados que você tem como você como empresário, jogar isso na IA e transformar esses dados em estratégia, em insight. Então, esse papo vai ser sobre isso. Que bom, que bom. Galdino, muito bom ouvir tua história, né, e saber que tu tem uma trajetória gigante aí com a Gomes de Matos, né, então tem Isso, muita história e exatamente. consegue aí desenvolver muita coisa, e a gente já passou por esse momento de estagiário, né, quem nunca passou pelo momento de ser estagiário, né, e aí com certeza, Olha só. e aí chegou agora nesse momento aqui Aham. entregando muito mais do que grandes estagiários, né. Sim. Então assim, como o gestor pode aplicar essa IA na prática? O que que você recomenda, né, o que que você diria já que essas empresas têm essa dificuldade de implementar na prática a IA, por onde começar? Beleza, olha só, existem hoje algumas ferramentas que já podem auxiliar tanto a parte estratégica como a parte tática, utilizando a inteligência artificial. Se a gente for para um lado do gestor, imagina que o gestor ele tem dados, ele tem informação na mão, e ele pode pegar esses dados, essa informação, para poder ter uma entrega melhor para o dono, para dar uma linha mais estratégica para o dono. Ele pode usar a IA para potencializar os resultados. Vou te dar um exemplo prático que isso pode acontecer, tá? Uma empresa de supermercado. A gente estava até com um caso, na palestra. Você imagina que
todos os dias ali tem compras acontecendo, Boa, boa, viu? O supermercado é certo? meu core, hein? Ó, Ó, não sabia, hein? atendo 10 supermercados, hein? Uau! Então já vou te dar aqui uns insights poderosos do seu supermercado, Preciso viu? desses insights. Olha Então, aí, que galera. maravilha, que coisa boa. Eu tenho 4 clientes de supermercado, tá? E aí, a gente implementou lá, uma forma de pegar os dados desse supermercado através utilizando a inteligência Uhum. artificial. E sabe aquele cartãozinho do Pão de Açúcar que, o cartãozinho ele tem todo o mapeamento de compra do cliente, esse tipo de Sim, coisa? Muito bem. estilo cartão Cartão fidelidade, mas fidelidade, que muito aí, bem. tipo, Aquilo já te tá, dá, beleza. Só que, obviamente, aquilo você pode criar uma estratégia de baixar os dados no seu RP, no seu software lá de compra e venda, e você poder pegar, não necessariamente, ter o cartão de fidelidade, mas você poderia baixar tudo isso, jogar numa inteligência artificial e pedir para ela processar esses dados e falar assim: "Baseado no comportamento de compra dos últimos 30 dias, me mostre as melhores jornadas de compra, me boa. mostre as melhores jornadas da padaria, quem vai lá compra o pão, aqui é pão carioquinha, lá é pão francês, Isso. quem compra pão carioquinha também leva o quê? Leva queijo, que leva também o quê? Presunto, leva também". Então eu começo a o quê? Usar IA para pegar esse padrão de comportamento de compra, essa jornada de compra do cliente, e aí eu vou no meu padrão de atendimento e eu chego e falo assim: "Ei, nós temos um novo padrão de atendimento", porque a inteligência artificial, ela me deu um dado dizendo que quem de 100 pessoas que compram o pão francês, 30 ou 60 ou 80 compra o queijo mussarela. Então, Boa. a partir de agora, o seu padrão de atendimento é: "Que tal levar a oferta hoje do queijo mussarela, você que está levando o pão francês?". Isso, o uso do CRM puro, né? Tipo, eu vou Exatamente, só começar a que utilizar o CRM de uma maneira vou estratégica. utilizar os dados da gestão de cliente de forma estratégica, mas em questão de segundos eu consigo ter essa informação com a inteligência artificial. Boa. Então isso é uma forma. É claro que grandes companhias, elas usam as plataformas gratuitas que hoje tem e que dá esse suporte, mas cada vez mais as companhias elas estão investindo em ter os seus próprios softwares. O que eu acredito que vai acontecer num futuro muito próximo, a IA ela vai estar tão evoluída, vai estar tão avançada, que você vai abrir seu Netflix. E aí, em vez de você procurar escolher lá um filme de suspense, você vai abrir o Netflix, vai abrir o microfone da Netflix e vai falar assim: "Hoje eu quero assistir um filme de suspense, aonde a mulher leva uma facada, mas depois ela vive, e aí ela fica respirando por aparelhos, e aí vem o esposo que ela achava que estava morto e apareceu, e esse esposo foi o que deu a facada e ela não sabia. E eu quero esse desfecho mostrando que a sogra é a grande conspiradora desse negócio". Ele vai Ah, criar esse filme. olha É só, para onde a gente está indo. vai conseguir É aí fazer todo o é enredo e toda a estrutura do filme, né? exatamente. Pra onde a gente está indo? Aplicativos. Você que hoje é empresário, tem software. "Ah, cara, estou com uma empresa de software", legal. Se você não estiver utilizando a IA dentro desse software, ele vai ficar ultrapassado. Ele Boa. não vai ter valuation, ele não vai ter resultado, ele não vai ter dados ali para você poder tratar, você vai ter que baixar isso e jogar em um outro software. E aí, aquele software ele vai entrar em desuso, não vai ser usado. E não vai conseguir ali, né, extrair as informações, porque ele vai ficar ultrapassado, na verdade, né? Ultrapassado, Estre a exatamente. ideia a ideia hoje é a gente fazer as coisas numa velocidade ainda maior, né, só Aham, que essa velocidade ela vai ficar tão maior, que se eu não acompanhar essa velocidade, vou estar ultrapassado, né. sim, Então, assim, a gente conseguiu observar isso agora durante o seu momento aqui da palestra, que as bacana. pessoas ficaram dizendo o seguinte: "Poxa, então, e agora eu vou criar aqui um treinamento em questão de minutos, tipo 8 minutos o meu treinamento está pronto", né. Então todo mundo já fica, assim, espantado com Aham, tamanha é agilidade que verdade. as coisas vão acontecer. E assim, tá acontecendo agora. Imagina daqui a 6 meses. Imagina daqui a 1 ano. Como vai ser isso? Agora que Eu ninguém ainda sabe como usar, e quando todo mundo souber? Marcelo, eu falei na palestra o seguinte: hoje, pra você tem ideia, né, hoje existem faculdades que o seu filho, talvez que está assistindo, ou você que está assistindo, tem um filho seu fazendo uma faculdade, e que talvez aquele curso daquela faculdade vai deixar de existir nos Desistir. próximos 5 a 10 anos. Cara, isso é Cara, muito real. isso é muito real. Isso é muito real. Galdino, pegando a jornada que você colocou lá, né, do varejo, Uhum, o varejo ele é muito intenso, ele é muito ágil, ele é muito rápido, as coisas têm que acontecer rápido, de uma forma que realmente a gente entregue resultado, perfeito. né. Então, as pessoas que estão dentro desse mercado, elas precisam entender que essas ferramentas são cruciais para o uso delas, Sim, né. Então, saber utilizar as ferramentas como que você colocou, né, as IAs da maneira correta. Por quê? Porque eu posso ter uma IA
para promptar ali o que eu quero saber, enfim, e aí você sabe muito mais que eu, né? O que eu quero saber para um treinamento, montar ali um roteiro para o treinamento, outra vai criar o meu template, né? E até nesse universo eu queria até abrir uma pergunta agora para ti também, né? Qual tipo de IA e para que eu utilizaria e quais você recomendaria para esse universo do varejo, né? Por exemplo, vamos estudar uma jornada de cliente. Qual IA você acredita que seria a mais interessante para esse momento? Muito bem. Olha só, nós temos hoje algumas IAs que elas já entregam um resultado extraordinário. Tudo vai depender muito para que você vai usar. Vamos pegar esse exemplo do varejo. O que que eu vou usar no varejo? Talvez eu tenha dados no varejo que eu preciso processar esses dados. Uma das melhores IAs de processamento de dados hoje, que ela pensa como um projetista, ela pensa como um projeto, ela até pesquisa esses dados, ela busca informação. Hoje é a Manus.im. Então Boa, até adoro. mostrei é boa, né? É É boa muito boa, né? Ela demais. pensa como um projeto ali, é como se fosse 10, 15, 20 pessoas trabalhando para você. Exato. E aí Gera um relatório gera relatório, perfeito. cria site, faz apresentação, desenvolve sistema. Então a Manus ela é muito completa. Mas às vezes a pessoa quer algo específico. E aí na palestra eu até dei um exemplo que é assim, imagina o seguinte, se hoje cada setor da sua empresa tivesse um colaborador de IA, esse Tá. colaborador de IA seria um super funcionário com uma inteligência acima da média e que trataria problemas específicos. Foi o que eu mostrei E lá na tem um ponto palestra. bem importante que você citou, né? Aham. Não reclama. Não reclama, não tem décimo Entrega terceiro, rápido, né? entrega Na rápido, trabalha velocidade de que o varejo precisa. madrugada. Exatamente. E aí a gente pode pensar o seguinte: quais são os problemas que lá dentro do varejo eu tenho? Muito bem. De forma específica, eu posso criar talvez agentes de inteligência artificial para resolver esses problemas específicos em relação à questão de varejo. Vou te dar um exemplo, né? A gente está com problema de estoque. Então, a gente está lá com estoque, mas eu não tenho a clareza dos produtos do meu estoque, eu não tenho essa clareza ali, Até de pré-ruptura, a sabe? até de Acontece muito, tipo, pré-ruptura, pré-ruptura, exatamente. ruptura. Ou É então, um às problema vezes gigante. eu quero, talvez, ali, entender qual é o melhor momento de comprar daquele fornecedor. Para tipo, Isso. ele recebe várias planilhas, aí ele tem que fazer aquela pesquisa todo dia para Às entender vezes o qual é o cara ainda usa a preço ideia de ir e lá tudo. no físico para garantir. Pois é, Ele às vezes tem 5, 10 pessoas ele só poderia para pegar físico, só para todo usar, só para olhar. ele poderia pegar todos os orçamentos que ele recebe diariamente de compra, jogar numa inteligência artificial e a IA vai ser o doutor orçamento. E ela vai analisar qual o melhor momento de Boa, doutor compra, orçamento. doutor orçamento. Ela vai analisar qual o momento de compra baseado no que está faltando, no que tem em estoque e tudo mais, e ela vai dar essa devolutiva diariamente, vai chegar no WhatsApp. Eu posso criar uma implementação disso para criar no WhatsApp todo dia. Ó, no estoque está faltando banana. E o fornecedor tal, hoje tem uma promoção que a banana está mais barata. É o melhor momento de compra para comprar, porque o lucro é na compra. O Boa, lucro é na compra. isso mesmo. Se você, eu escutei essa frase quando comecei a comprar meus primeiros imóveis. E aí eu, quando conversando com um rapaz que investe muito em imóveis, ele falou assim, Galdino, o lucro é na compra. Não é na venda, o lucro é na O compra. lucro é na compra. Então, cara, se o lucro é na compra, pensa, qual é o melhor momento de compra para eu comprar daquele fornecedor? Às vezes é quando ele está com um estoque gigante, ele precisa tirar o estoque, ele está vendendo na promoção, não sei o que está acontecendo e tudo mais, E e né? aí, nesse momento da promoção, muitas vezes, Galdino, uma outra falha, né, e aí a gente pode pensar nessa criação de agentes de IA para isso, porque uma Uhum. outra falha são as pessoas conseguirem precificar correto. Muitas Sim, vezes eu compro corretamente, mas eu não sei precificar corretamente. E aí eu tenho, muitas vezes, uma equipe de pricing muito robusta, é verdade. somente para determinar margem, markup, fazer ali toda uma gestão, né, É do verdade. dado e não precisa, E né. aí, com a inteligência artificial, você poderia estar otimizando todo esse processo aí dessa equipe robusta que você tem. Agora, assim, acho que a grande chave aqui, Marcela, é trazer tecnologia para dentro do negócio. Boa. É o dono entender que ele não pode estar ausente da tecnologia, ele precisa trazer a Ótimo. tecnologia para dentro do negócio, e a tecnologia é como se fosse a mãe da inteligência artificial.
Então, para ter esse filho, precisa da mãe. Então, você Sim, precisa ter a tecnologia ali, as empresas elas precisam investir em tecnologia cada vez mais, obviamente, a estruturação de processo, rotina, gestão é fundamental para você ter a base de tudo isso, para você aguentar o crescimento, porque senão você não aguenta o crescimento. Mas, além disso, aí dá o próximo passo. Agora que eu tenho tecnologia, que eu tenho ali todos os sistemas estão rodando e funcionando, eu tenho dados. E esses dados agora eu preciso agora processar esses dados para me dar um retorno de estratégia. E eu posso utilizar a inteligência artificial com esses dados. Então a lógica é exato. bem essa. E eu acredito, sabe, Galdino, que a vibe de saber utilizar, como a gente estava conversando agora, qual a IA utilizar em qual momento também, é muito importante. Então, assim, eu implementar a tecnologia, mas sabendo em qual momento eu Qual vou momento? implementar, se a minha Sim, equipe está preparada, se os sim. processos que eu sei fazer, eles realmente estão com os gargalos bem definidos, ou se não estão, se eu sei definir esses gargalos, né, e conseguir aí otimizar qual é a ferramenta, né, e pensar qual é a ferramenta Você está falando crucial de um para isso. ponto que, nesse momento agora, a gente acredita estar vivendo exatamente esse ponto, que é o seguinte: as empresas estão vendo essa mudança tecnológica, as empresas elas estão percebendo que tem inteligência artificial, mas não existe hoje profissional qualificado para Perfeito. colocar a mão na massa disso e ligar todos os pontos. E eu acredito muito que em um breve, talvez 6 meses, eu acredito, ou talvez um ano, vai surgir uma nova profissão nesse mercado. Que da mesma coisa que lá no marketing teve lá o gestor de tráfego, que foi muito importante para gerar volume de leads para as empresas e tudo mais, provavelmente vai ter o gestor de inteligência artificial. Olha aí, Esse hein, cara, gente. ele vai apertar todos os botões da empresa, ele vai conectar todas as áreas com as ferramentas de inteligência artificial. Esse Boa. cara ele vai ser bem remunerado, não vai ter esse profissional no mercado, assim, a qualquer local, Você não vai você encontrar não de vai em qualquer qualquer local, jeito, né. mas você que é empresário já tem que começar a ter essa visão. Nossa, eu preciso aprender, tudo começa na visão do empresário. E a gente estava até assistindo antes eu estava assistindo a palestra do Guilherme Pequeno, né. É. Puta, cara, poxa, Ah, eu sou fã dele. o E, conselheiro o confiável das conselheiro empresas, né. confiável adorei esse termo, conselheiro O confiável das conselheiro confiável confiável das Guilherme Pequeno. e ele estava falando, né, sobre essa questão da governança. Mas tem um ponto que ele estava trazendo ali, que é sobre você, dono de empresa, ter a visão, saber aonde você quer chegar. Ter uma visão muito clara do seu próximo ano e dos seus próximos 5 anos. Essa visão hoje, você tem que trazer a IA para o seu negócio, porque não vai dar mais para a tua empresa ficar fora da inteligência artificial nos próximos anos. Não é a questão se você está dentro, a questão é se o teu concorrente entrou antes de você, porque se ele entrar antes de você, já era. Ele vai otimizar Ele o já tempo, surfou a onda, né. Ele ele já vai pegou ali o ele já momento. pegou o momento, e aí o que que acontece? Se o concorrente ele entrar antes dessa onda, se ele entrar agora, ele vai ter dados, ele vai ter informação estratégica, ele vai conseguir se antecipar, ele vai otimizar o tempo. Imagina o seguinte, vamos pensar o seguinte, no supermercado. Lá na apresentação eu mostrei, tipo, ferramentas para fazer a apresentação em questão de minutos. Eu mostrei ferramentas para construir processo em questão de minutos. Uhum, Na apresentação, eu mostrei para construir vídeos de marketing em questão de minutos. uhum. Agora imagina esse empresário, ele entendendo esse negócio, ele lá, às vezes com um organograma de contratação, e aí ele olha para o time dele e fala assim: "Puxa, eu tenho aqui todo esse organograma de contratação e não estou encontrando as pessoas. Talvez aquelas contratações, elas não precisariam Nem mais precisasse existir, existir, boa. ele ia continuar com o time. Beleza. E aquela pessoa que literalmente, não entender de IA, talvez ela também vai estar fora em algum momento, porque ela vai precisar de usar IA no negócio dela. E aí esse concorrente, o que acontece? Ele está mais preparado com dados, ele está com a redução de custo, ele consegue encontrar produtos com margem de lucro, porque ele muda o padrão de atendimento dele, ele melhora a jornada de produto dele, então ele tem mais margem de lucro. Então, literalmente, ele pode o quê? Ou fazer promoção, diminuir o preço, e ele literalmente esmagar a cabeça do outro Ele empresário. sai na Ele frente, não sai na tem frente, perigo de ele não não tem sair na perigo. frente, Exatamente. né. Ele consegue clusterizar as lojas, ele É consegue isso, deixar um negócio muito bem personalizado, né. Então, assim, é bem isso mesmo. E para fechar, sabe, tá? eu gostaria de te pedir uma ação prática. Tá. Olha, vamos aqui fechar com a ação prática para que essas pessoas, né, esses empreendedores, né, esses grandes aí donos de negócio, consigam aí utilizar a inteligência artificial de uma forma simples, mesmo mais prática e usual.
qual dica e qual seria aí o seu direcionamento para esse momento? Eu acho que a dica mais prática que eu posso trazer para os empresários que estão aqui nos assistindo é o seguinte: dê o primeiro passo. E parece muito clichê o que eu vou falar aqui, dar o primeiro passo. Mas o que que é dar o primeiro passo? A IA não é um bicho de 7 cabeças. A IA, de forma estratégica, quando você começar a entender ali a ferramenta, então você precisa primeiro entender o que a ferramenta faz. Então entender o que a ferramenta faz é o primeiro passo, e olhar para aquela ferramenta de como ela pode potencializar o seu negócio. Seja se vai ser o ChatGPT, se vai ser o Grok lá do Elon Musk, se vai ser o Gemini do Google, se vai ser o Manus, não importa. O Genspark é meu parceiro, tá, também. Ó, Ó, legal, que bacana. Genspark Tá aí, aí, ó, já fica a eu dica aí, fica a já dica, hein, fica a para dica. criar aí apresentações, para mim é Muito bom. fantástico. Então, assim, o primeiro passo eu acho que é dar esse passo, de começar a fuçar, ser curioso, porque não é um bicho de 7 cabeças, e aí você vai começar a perceber de plan e aí tem um outro passo que eu posso te falar também, começar a implantar a cultura da inteligência artificial dentro da tua Que é empresa. muito Mostrar importante, para né. os teus colaboradores, né, assim: "Gente, olha só, eu não estou dizendo que isso aqui vai substituir você, mas eu estou te falando que se você não usar IA, ok, alguém vai te substituir, porque sabe usar melhor que Isso você". é real, né, Isso é real. e não tem como discutir, né. Então, assim, Rafael, muito obrigada por compartilhar conosco o teu conhecimento, né, dividir aqui essa manhã de um pouco muito de palestra de conhecimento aí, mas um pouco a mais aqui desse bate-papo que aí gerou ainda mais insights para esses empreendedores, né, e também para grandes gestores. Porque, assim, quando um gestor, ele pensa além, né, ele se antecipa ali o empresário, então ele vai utilizar todos esses insights aqui dados pelo Rafael para ele se antecipar e aí conseguir entregar mais para a empresa. Sigo aqui, né, sempre à disposição também para receber muitas ideias, eu acredito que todos, né. E a gente também quer da GM aqui, GMcast e a própria Gomes de Matos está mais do que de portas abertas, né, para te receber sempre e conseguir aí dividir contigo e trocar muita coisa. Tá ótimo. Agradecer pelo convite, foi massa esse papo contigo. Agradecer a todo o corpo diretor aí da GM e conta comigo. Muito obrigada, Valeu, Rafael. Até mais. até mais.